A santinha da minha irmã. Bom, a minha irmã é uma menina daquela que quer sempre ser a santinha do Paulo. E depois de alguns tempos, ela começou. Minha mãe começou a gostar dela e ela queria deixar provável para todo mundo que ela era a filha melhor. E eu ficava muito triste com essas coisas. Só que um tempo depois, eu comecei a notar que a minha irmã arranjou um namorado e ela tá lá em Nova York falando com ele e beijando. E ela engravidou dele, como vocês podem ver. E também, ela quer sempre se aparecer pro namorado dela. E quando eu vou lá, o irmão dela sempre, o filho dela sempre fica me olhando com cara feia. Eu até fico falando pra ela que por que ele olha com essa cara e ela fala e ignora. Só que eu não consegui ignorar aquela cara. Aí depois de um tempo eu acabei vendo que ele tinha um problema sério. E quando minha irmã contou o problema que ele tinha, era porque ele odiava eu. E simplesmente odiava. Quando ele ouvia o meu nome, ele falava pra minha irmã que ele odiava esse nome. Porque ele já sabia que era essa pessoa. Uns anos depois, eu comecei a notar que ele agora tá me olhando com uma cara boa e bem estranha. E agora que eu fiquei percebendo, quando a minha irmã falou daquilo que ele tinha um problema, que ele me odiava, eu comecei a lembrar de umas coisas que era muito pesadas. E depois de uns tempos eu comecei a gostar dele e comecei a esquecer aquela antiga fase que ele não gostava de mim. Só que teve um certo dia que ele não me deixou entrar lá. E sabe por que que era? Ele achou uma namorada. Quando eu ouvi aquilo, fiquei muito mal. E uns dias depois, hoje em dia, ela brigou com ele, falou que ele era um babaca e falou um monte de coisas. Eu lembrando que ele tinha problemas. E depois disso, hoje em dia, eles estão brigados por causa que ela engravidou. E ela só tinha apenas 12 anos. E vocês sabem, ela quer... E hoje em dia, a minha irmã repetiu de ano. E nós tínhamos que comprar um presente para os pais. De formatura, claro. E só que a minha irmã repetiu de ano. Aí, ela foi no estilista. E também, a minha irmã, agora, hoje em dia, ela tá começando numa nova faculdade. E essa faculdade de dentistas está indo super bem pra vida dela. Ela está amando. Falou pra mim fazer uma também, só que eu falei, não, mas eu tenho um trabalho. Eu trabalho de enfermeira. E como vocês sabem, hoje em dia, ela está com 16 anos. Porque ela fez aniversário e eu fui. Mas lá no aniversário dela,
apareceu uma pessoa que eu notei que eu conhecia essa pessoa de algum lugar. Depois eu ignorei e comecei a conversar, me divertir. Aí depois a gente virou amigos. Só que ela era o meu primo. Como vocês sabem, o meu primo, ele é super santinho, né? Só que santinho é o que vocês vão pensar. E vocês sabem que aquela pessoa que quer ser só o santinho do Paoco é ele. Eu sou fã do Batman desde pequeno. E comprei esses aqui na Comic Con de San Diego em 2013. Eu tava querendo $3.000 hoje pela coleção. E hoje ele está nos Estados Unidos. Já viajei pra lá pra falar com ele, ver como é que ele tá. Comecei a fazer várias faculdades junto com ele. E isso foi muito bom pra minha vida. Porque eu comecei a esquecer daquilo que ele fazia. E hoje em dia estamos na Coreia do Sul. Viajamos para um monte de lugar. E ele falou que ele ia viajar com o primo dele. E eu fiquei lá na casa dele, nos Estados Unidos, esperando ele voltar de viagem da Coreia. E eu tava entediada em casa, fui sair com as amigas pra ir pra algum lugar me divertir enquanto ele tava se divertindo. Quando eu postei aquela foto, ele falou pra onde que eu ia, que ele queria ir também. Aí depois ele falou, eu vou ir também. Aí eu falei, ok, você vai. Aí eu deixei ele ir, porque ele era ainda por cima meu primo. Aí depois começamos a namorar. E isso tudo se tornou uma antiga grande história. E depois a gente terminou e ele começou a namorar com a Débora. Só que a gente ainda morava junto. Mas eu arranjei o outro namorado. E ele era super amigo do meu namorado. Mas quando meu namorado ia pra lá, a Débora vestia o short mais curto que ela tinha. Botava uma blusa com um decote super lindo. E ela queria que onde eu estasse com ele, era pra ela estar. Depois, quando eu tava indo na cozinha pegar uma água, porque eu estava morrendo de sede depois do que eu ouvi. Quando eu cheguei lá, o que eu vi não me surpreendeu. Era todas as minhas comidas no chão. A cozinha toda virada pra baixo. E quando eu vi aquilo, comecei a brigar com tudo que eu via pela frente. Me parecia ser tapete, cama, qualquer coisa eu brigava. Como se tivesse alguém ali. E eu sentia que alguém falava também. Só que depois que eu descobri quem estava falando, quando eu olhei atrás de mim, era a minha irmã. Ela estava fazendo tudo isso. E ela era super grande amiga da Débora. Elas estudavam juntas, faziam tudo juntas quando eram crianças. Aí depois de uns anos, eu esqueci daquilo que a Débora fez. E agora eu estou, hoje em dia, de boa, tô brincando com ela. E também faço várias coisas. E depois disso, dessa antiga guerra que teve lá,
Depois eu terminei tudo com meu namorado, porque eu era aquela que era iludida. Todo homem era bom. Era normal pra mim. Aí depois eu comecei a ficar com um roqueiro. Aí ele não era roqueiro. Ele tinha uma namorada, só que eu não sabia. Aí depois eu não consegui segurar, contei para as minhas amigas. Aí a minha outra amiga falou, você namora com ela? Aí ele falou, não, eu nem conheço ela. Ele falou, é segredo, ninguém pode saber que eu namoro com você. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, eu vou te provar quando chegar em casa. Aí eu fiquei super assustada. Aí depois, quando tava a minha irmã lá na cama dele, e ele falou, essa daqui é minha outra namorada também. Apresento Milena. Aí eu falei, Milena, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, ué, você não falou que eu era a santinha do Paoco? Aí depois disso a gente começou a sair pros rolês, curtir a vida que nós tínhamos, porque afinal disso nós éramos ricos. Só que na escola eu odiava uma menina que eu conhecia, a Débora. A Débora, sempre que eu olhava pra ela, ela me olhava com um olhar de não. Aí eu falei, perdeu, querida? E ela, não, querida. Eu odiava essa menina. Aí depois ela repetiu de ano, consegui me livrar dessa menina. E fui para uma faculdade de dentistas. Como eu queria copiar minha irmã desde pequena. Aí depois ela começou a descobrir da faculdade que eu estava fazendo. E depois também descobriu que eu estava ficando com o outro. Aí quando ela descobriu isso, contou pro namorado dela. E o que ele ouviu, deixa like pra parte 2.